Bom dia, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, que tem como objetivo a apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2022, conforme preceitua a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2022, no seu parágrafo 5º do artigo 36, que diz que o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiências públicas na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput deste artigo. É um relatório detalhado referente ao quadrimestre. É isso? E contamos aqui com a presença da secretária municipal de saúde, a senhora Luísa Porto, dos servidores Isaac Araújo, Martinho Celestino e Hélio Carlos Batista Júnior, chefe do almoxarifado da saúde, né? Mano, representando aqui a vigilância ambiental do nosso município, e a você, internauta, que nos acompanha. Sem muitas delongas, passo a palavra à secretária Luísa para que a mesma faça a apresentação. Bom dia a todos, né? Eu quero agradecer ao nosso presidente, né, na nossa Casa Legislativa, ao senhor Fernando Aires, que sempre é nosso parceiro, né? Sempre que a gente solicita essas audiências, assim, a gente tem uma atenção muito, assim, bem dedicada, né, por parte dele. Obrigada, Fernando. Em nome de você, eu agradeço a todo o nosso Poder Legislativo. E obrigada aos nossos presentes, né, os nossos funcionários da Secretaria de Saúde, Martinho, Hélio Carlos e Isaac Araújo. E a nossos internautas, né? Bem, hoje nós estamos aqui fazendo a nossa prestação de conta do segundo quadrimestre, justificando que realmente está tendo um atraso, né? Houve um atraso porque houve alguns problemas na junção de algumas documentação, mas que hoje nós já estamos aqui fazendo essa nossa missão legal, né? Isso é um cumprimento, como o Fernando falou, da nossa lei, né? A lei nossa complementar 142, que realmente ela estabelece, né, que o gestor do SUS ele tem a obrigatoriedade de fazer essa prestação de conta junto à nossa população. Também quero registrar a presença do nosso ouvidor, né, Kermes, né, que também é um parceiro. Kermes é responsável para essa parte contábil, né, da nossa prestação de contas. Bem, eu vou fazer de uma forma simplificada assim a prestação financeira, mas quero registrar que essa documentação ela se encontra disponível nos sites, né, oficiais do Tribunal de Contas, como também na nossa página, né, da Prefeitura Municipal também, assim como também vai ficar presente aqui na Câmara, né, nessa Casa Legislativa, uma cópia dessa prestação de conta, que qualquer dúvida, qualquer pessoa que tenha interesse, né, de vir ver mais detalhadamente toda a despesa do município em relação à saúde, pode se fazer presente, pode solicitar ao Conselho Municipal de Saúde também, a quem você se achar assim disponível no momento, né, para cobrar, para ver, reivindicar essa verificação dessa documentação, ela vai estar sempre disponível. Então, durante o segundo quadrimestre, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, ela utilizou com aplicações e investimento um montante de 1 milhão, né, essa aplicações de investimento é as folhas, né, a folha de pagamentos em encargos sociais. Então, ela teve uma despesa de R$1.543.399,40. Com a aquisição de medicamentos, nós tivemos uma despesa nesse quadrimestre de R$250.032,55. Com fornecimento de refeições, né, que é justamente as refeições ofertadas aos nossos profissionais de saúde,
os que trabalham dentro do quadro de plantão, né, ou que são de outros municípios, que trabalham no nosso município. Então, nós temos assim a oferta, né, da alimentação, e esse fornecimento de refeições durante esse quadrimestre foi de R$ 65.113,15. E exames, né? Esses exames são aqueles exames que são marcados dentro da Secretaria de Saúde, que não são via SUS, né? Que são vinculados às clínicas, né? Que nós temos convênio, nós temos contrato, como, por exemplo, a Gama, da Imagem, a Policlínica da Cardiologia. Então, são esses exames, né, que são encaminhados pela Secretaria. Nós tivemos uma despesa de R$ 123.990,19. Com material hospitalar. Esse material hospitalar é o material que a gente utiliza em curativos, em sutura, né, algum equipamento, alguma ferramenta, né, de fazer justamente instrumental. Nós tivemos uma despesa de R$ 26.521,62. De aluguéis de imóveis, né, e veículos, que são os veículos que prestam serviço junto à Secretaria Municipal de Saúde, e os imóveis que são alugados, né, onde funciona algum serviço nosso, inclusive a própria sede da Secretaria Municipal. Então, de aluguéis de imóveis e veículos, nós tivemos um montante, durante esses 4 meses, de R$ 216.865,83. Vale salientar, gente, que essas despesas também de veículos tá também não só a questão de aluguel, né? Não, perdão, eu aqui justamente está incluído também a questão de combustível, manutenção e a aquisição de peças, né? Então foi um montante de R$ 211.865,83. Com faturas de energia, água, né, as despesas de telefone, nós tivemos uma despesa nesses 4 meses de R$ 31.636,34. Material de construção, né, algum material de construção, porque esse montante aqui ele vai estar um montante mais significante, mas é por conta das construções que estão sendo feitas, como a reforma e tudo mais, né, a construção do NAISM e outras construções que a gente acaba fazendo vinculada à saúde, né, como a academia de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, no material de construção, nós tivemos uma despesa de R$ 205.707,06. E as despesas diversas, né, que aí vai ter várias despesas, como ajuda, até mesmo ajuda de exame, a compra de medicação, que são medicamentos que a gente compra, uma medicação de estratégia, né, que normalmente o município não disponibiliza na farmácia básica, a medicação da farmácia básica, algumas despesas que a gente tem, né, como também as ajudas de custo de exame, como eu já falei, alguma coisa nesse sentido, né. As ajudas de custo são aquelas que as pessoas fazem, dão a entrada no processo junto à Secretaria de Assistência Social, mas o recurso que utiliza-se é o recurso da saúde, né? Então, como também a questão de aluguéis dos concentradores de oxigênio, que a gente tem, que alguns pacientes nossos fazem uso de concentradores de oxigênio, e também está tudo nesse montante de diversos, né? Então, acaba sendo assim um montante bem significativo, mas por conta também que é uma soma geral de todas as despesas, né? Então, essas despesas, durante esses 3 meses, foi de R$ 3.112.026,23, né? Aí, esse custo aí, no caso, gente, esse detalhamento também está aqui, bem especificado, cada serviço que foi cobrado, o valor que foi cobrado, as ajudas de custo, as pessoas que receberam, tudo tem detalhado nesse relatório, certo? As pessoas que quiser, né, verificar, como eu já falei, e sinta-se à vontade. Aí o custeio, agora eu vou para o resumo geral de recebimento de receitas, né? O que o município recebeu de receita. Custeios e investimentos, né? Aí esse custeio e investimento está vigilância em saúde, atenção básica, atenção alta e média complexidade, gestão do SUS e assistência em farmácia. Nós recebemos um significativo de R$ 2.073.261
R$1.062,64. Do repasse Covid, durante esses 4 meses, nós não tivemos, né, desde agosto que a gente também, acredito até que é desde julho ou junho, que a gente já não recebe custeio para o investimento em Covid, né? Então, do Covid a gente não teve repasse. E o resumo geral do recebimento da Receita Estadual, nós tivemos um repasse do governo estadual, que ele só repassa, infelizmente, sobre a questão de medicamentos, né? A gente não tem repasse do governo estadual para atenção básica e nem para outras ações, né? Só mesmo a de medicação. Durante esses 4 meses, a gente recebeu R$ 4.121,73. Essa é a obrigatoriedade, né, legal também, que dentro dessa mesma lei fala, né, desse repasse, né, dessa parceria entre as 3 gestões de governo, que é governo federal, municipal e estadual, né? Cada um tem um mínimo de depósito a ser feito, né? E a gente, no município, por visto do estado, a gente recebe só pela medicação. Aí as despesas e investimentos diversos, né? Os recursos investidos, os próprios estadual e federal, foi de R$ 3.112.026,23, certo? Os recursos federais foi R$ 2.073.261,64. Os valores investidos, né, com o recurso estadual foi R$ 4.121,73. Valores investidos com recurso próprio é R$ 1.034.642,86. Valor médio investido com recurso próprio, R$ 258.660,72. Então, gente, esse aqui foi a prestação de conta financeira, né, da Secretaria de Saúde, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde, e que, assim, tem valores que realmente o montante é bem mais alto, porque realmente nós temos muitas despesas, nós temos muito serviço vinculado, um contrato, né, junto à prefeitura, com recurso próprio, acaba-se você gastando mais, porque, infelizmente, a gente não tem, né, a gente tem uma demanda muito alta de procedimentos, de consultas de especialidades junto ao SUS. E isso acaba realmente fazendo com que os municípios acabem tendo que gastar mais, né, dos seus recursos próprios com a saúde. Agora nós vamos fazer uma apresentação assim, das prestações de serviço, o número, né, da nossa prestação de serviço, né, junto a esses meses, né? A gente prestou conta dos recursos, esses recursos foram utilizados justamente nos serviços, nas ações desenvolvidas nesses 4 meses. Pode passar, Isaac. Lembrando que essas ações aí que a gente vai apresentar agora é voltada à vigilância, né, ambiental, vigilância sanitária, a vigilância em saúde como todo, com seus componentes, e com a coordenação de atenção básica do município, que é mais conhecida dentro dos municípios como as estratégias de saúde da família. Então, do agente comunitário de saúde, nós tivemos um número de visitas domiciliar e territorial na unidade de saúde da família 1, que é aquela unidade para ficar mais fácil, próximo à creche. Nós tivemos, durante esses meses, um número de visitas de 7.580 visitas, né? No PSF 2, que é 100% zona rural, nós tivemos 5.841. E no PSF 3, que ele é uma unidade mista, né? Nós temos algumas áreas urbanas e rurais. Então, nós tivemos um montante de 7.342 visitas, totalizando 20.763 visitas durante esses 4 meses, né? Isso por parte do agente comunitário de saúde. Os agentes de combate às endemias, durante esses 4 meses, nós tivemos
um montante, né, de imóveis visitados de 4.144. Aqui eu quero fazer esse que está ali, segundo LIA, né, é o índice de infestação predial, né, que a gente teve igual a 2%, não é isso? Mês de julho. Então, isso aí, gente, é uma avaliação feita, que é um trabalho justamente voltado entre humanos e os agentes de endemias, né? E vale salientar que essa visita dos agentes comunitários, dos agentes de combate às endemias, ela é diferente da visita do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de endemias, ele tem a obrigatoriedade de passar a cada 2 meses no domicílio. Eles são diferentes da visita do agente comunitário, que é mensal, né? E ele visita o agente de endemias, ele visita a família como um todo. Na realidade, ele visita o domicílio, né? Ele vai ver a questão do controle da água, da qualidade, como é que está sendo o acondicionamento dessa água dentro do domicílio. Aí o atendimento dos enfermeiros nas três unidades de saúde, né? PSF1 foi, durante os 4 meses, 213. Isso aí é o atendimento individual. O PSF2, 680. O PSF3, 254. E um total de 1.147. Vale salientar que esse número ele é retirado junto ao PEC do ESUS, né, da atenção básica, vinculado ao Ministério da Saúde, que é o sistema, né, que é alimentado justamente por enfermeiro, médico ou odontólogo. E a gente vê um diferencial ali na zona urbana, porque na zona urbana, perdão, no PSF2, que é zona rural, é porque a zona rural ela é mais volante, né, ela acaba rodando mais nos domicílios do que as outras unidades. Por isso que dá um diferencial mais significativo, porque elas só têm atendimento na sede 1 a 2 vezes, na sede âncora 1 a 2 vezes no mês, e o restante elas fazem praticamente casa a casa. As atividades coletivas, né, que é uma obrigatoriedade também dos profissionais da atenção básica. Aí, durante esses 4 meses, o PSF1 fez 6 no total, o PSF2 fez 8 e o PSF3 fez 2, certo? Então, no total de 16 atividades coletivas. Essas atividades coletivas, ela pode ser até uma sala de espera, não tem problema, desde que se trabalhe um tema voltado. Por exemplo, Janeiro Roxo, Novembro Azul, Outubro Rosa, depende. Se eles querem trabalhar alguma ação de combate às endemias, qualquer ação que eles tiverem já é considerada como uma atividade coletiva. Pode passar já. Os procedimentos, né, individualizados por enfermeiros, equipe 1, 230, o 2, 674, o PSF3, 206, no total de 1.110 atendimentos, né, de procedimentos individualizados, por parte dos enfermeiros, viu, gente? As vacinas, né, que também está na enfermagem, né? No caso aí foram as vacinas realizadas pelos enfermeiros, não é isso? Pelos enfermeiros, porque isso aí, gente, como a gente tira do PEC SUS, aí sai diferente nesse sistema. O PSF1, o enfermeiro realizou 8 procedimentos, o PSF2, 44, o PSF3, 1 procedimento. Outra questão também voltada para o PSF2 é porque as nossas BCG ela é realizada pela profissional do PSF2. Então, como ela faz o registro no PEC, o número dela sai maior, porque as BCG são realizadas por ela também. Toda a BCG do nosso município é realizada por Érica, né, que é a enfermeira do PSF2. O atendimento médico, né, o individual. Atendimento individual do médico. PSF1, nós tivemos 1.819, PSF2, 618, PSF3, 1.073, 1.071. No total de 3.508 atendimento médico individual durante esses 4 meses. Atendimento odontológico, né? PSF1, 485, o PSF2, 377, o PSF3, 326, num total de 1.188. As atividades coletivas dos odontólogos, né, que eles também têm uma obrigatoriedade de fazer.
O PSF1 não temos atividade durante esses 4 meses. O PSF2, nós temos 5 atividades coletivas, né? O PSF3, nós temos 4 atividades coletivas, no total de 9 atividades coletivas durante os 4 meses. Os procedimentos individualizados, nós temos PSF1, que esses aí são os técnicos de enfermagem, que é justamente curativos, vacina, algumas coisas que eles fazem, algumas ações, né, que eles fazem, injeções, verificação de pressão. É o PSF1, um total de 659, PSF2, 500, PSF3, 757, num total de 1.916. O procedimento técnico, né, no consolidado PSF1 foi 458, PSF2 não teve, né? O PSF3, 97 procedimentos consolidados, né? Num total de 555. Atividade coletiva do técnico de enfermagem. A gente só teve no PSF3, no mês de agosto, uma atividade coletiva por parte do técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem com as vacinas, né? PSF1, 247, PSF2, 165, PSF3, 184, no total de 596 vacinas realizadas nesses 4 meses. Essas são as vacinas de rotina. Do Previne Brasil, né, os indicadores do Previne Brasil. O indicador de desempenho, né, que é o desempenho da equipe, né, o PSF1, o primeiro indicador é proporção de gestante com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo na primeira até a 12ª semana de gestação. Esse aí é o indicador do Previne, que está pactuado no Previne Brasil e que ele vai refletir, na realidade, na nota do desempenho de cada equipe, né? Então, a estratégia da família 1 é 50%, PSF2, 33%, o 3, 50%, a média, né? No caso, a média municipal, a média geral do município, quando são as 3 equipes, ficou 43%. Aí o indicador 2 do desempenho é a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. É aquele teste rápido, né, que a gente faz, ou até mesmo de laboratório, depende, né? O PSF1, 88%, o PSF2, 75%, o PSF3, 100%, o geral, né, o quadro geral do município, a média do município ficou em 86%, né? Exato, chamou a atenção para aquele acompanhamento, né, evolução dos indicadores, né? Que é, assim, o indicador que o Ministério preconiza, 24, né, menor do que 24 é um risco, né? 24 a 42 é um alerta, né? A gente está no alerta, e 42 a 60% a gente está numa situação boa, mas o favorável mesmo é acima de 60%. Então, a gente vê que nesse indicador o município cumpriu, né? Porque essa soma aí é a soma geral, né? Isso é a soma geral do município. O indicador 3 é a proporção de gestante com atendimento odontológico realizado. É o PSF1, 88%, PSF2, 100%, PSF3, 88%, na média geral, 93%, e a gente vê também que o indicador foi cumprido, porque a gente está ali acima de 60%. O 4, né, a cobertura de exame citopatológico, né? PSF1, 16%, PSF2, 46%, PSF3, 28%, numa média geral de 28%, e que esse indicador, infelizmente, a gente não atingiu a meta. A gente vê aí que só tem a equipe de saúde da família 2 que atingiu, né, acima de 40%. O indicador de desempenho, a cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente, né, ambas terceira dose, né, que é quando a criança é considerada imunizada. PSF1 nós temos 100%, PSF2 82%, o 3 80%, uma média municipal no geral de 90%, e a gente está assim, na linha do conforto, né?
mas a gente ainda precisa buscar mais, fechar, né? Que como esse aí é o segundo, né? O segundo quadrimestre, a gente pode chegar no final do ano ter atingido, a gente pode até ter atingido, porque na realidade a gente já atingiu, né? Essa da vacina, pelas nossas análises assim, já está atingida, né? Mas a gente, aí nesse quadrimestre, a gente não atingiu os 95%, que é o preconizado pelo Ministério. Percentual de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre. PSF1, 30%, o 2, 49%, o 3, 31%, e a média municipal é de 36%, que a gente também está na média do linha de conforto, mas a gente não chegou a atingir pelo menos 50%, que foi preconizado, né? Nenhuma das unidades ela atingiu. Quem se aproximou ainda mais foi a Estratégia de Saúde da Família 2, que eu levo em conta esse indicador da atenção da Saúde 2, porque como eles fazem mais visita, atendimento no domicílio, eles acabam conseguindo, assim, captar sempre, em tempo hábil, esse hipertenso, né, para fazer essa aferição de pressão. Percentual de diabetes, né, consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre. Lembrando que aí é a hemoglobina solicitada. O profissional, né, ele precisa solicitar do diabético esse exame. E só é considerado a nota, né, se ele fizer as duas coisas, ele fizer a consulta e a prescrição da hemoglobina glicada, né, em cada semestre. Então, PSF1, 15%, o 2, 37%, o 3, 21%, na média geral, 22%, e que, infelizmente, esse aí a gente está no amarelo mesmo, né? Porque na média geral a gente não atingiu. Está caminhando, mas não atingiu, né? Aí o indicador de desempenho, o indicador sintético final, né? É a nota, né? Que isso aí é a nota, né? 8,43, que essa nota ela é equivalente justamente à porcentagem do incentivo financeiro que o município recebe, né? Então, a gente ainda não recebe do indicador de desempenho, né, um 100%. Nesse semestre, a gente recebeu 95,5%. Vale salientar, gente, que esse desempenho, o recurso do Previne, do desempenho que foi votado nessa Casa Legislativa, onde o gestor ele disponibilizou 100% desse recurso, né, para ser repassado como gratificação, como bônus para as equipes, para os profissionais da atenção básica, né? Então, assim, eu sempre digo, se a gente quer ganhar esse bônus, a gente vai ter que fazer por merecer, a gente tem que correr atrás, mesmo porque o gestor, o prefeito, no caso, né, que é ordenador de despesa, ele só vai poder pagar esse desempenho, ele só vai poder dar esse incentivo ao profissional se ele receber, né? Se ele não receber, ele não vai ter como. Então, é o profissional que está na base, que está no dia a dia, que vai ter que ver. E que a gente sabe que muitas vezes, assim, quando a gente para avaliar alguns dados e a gente vê a realidade do que é o atendimento no dia a dia, muitas vezes é a questão da falta de uma informação, e que é preciso demais até que eles tenham essa atenção muito voltada para sempre estar voltando, colocando no sistema, no PEC, sempre alimentando o sistema com os procedimentos realizados dentro do município, né? Porque o que vai pesar financeiramente é para um bônus melhor para cada um deles, né? Tu quer explicar essa evolução do caso, Isaac, do pré-natal? Essa evolução do caso eu vou passar para Isaac, porque ele quem faz esses gráficos, ele tem um melhor entendimento. Bom dia a todos. Então, eu vou explicar um pouco aqui. Cada indicador, na medida dos anos, quando iniciou essa estratégia lá em 2018, no Q1, nós tínhamos uma mediana, né? Dá para ver no gráfico aí. Sem treinamento, o Ministério lança o programa e a gente vai fazendo do que a acordo pedia, a atenção primária, enfim. E a gente vê que tem uma declinagem lá no final de 2019, a gente não sabe qual foi o motivo, foi daí que começou a se falar mais em Previne Brasil, começou a falar mais em PEC e SUS. Então, nesse período aqui do Q2, a gente trabalhava com um sistema terceirizado,
até mais ou menos aqui no final, no Q2, e a gente percebeu que aquilo ali estava gerando milhares de inconsistências, porque o sistema que a gente trabalhava, principalmente Cidade Saudável, que era o do agente de saúde, ele enviava a informação e a informação não voltava. Então, a gente mandava achando que estava correto e não voltava o relatório de erro. O que foi que a gente percebeu? Vamos substituí-los. Então, o Ministério lançou o SUS Território, que é um aplicativo grátis, disponível para todos os municípios do Brasil, e começamos a trabalhar, né, cada indicador. Houve uma evolução, né, 45% era a média do indicador 1, é a média do indicador 1, porém a gente não atingiu, devido a um certo número de gestantes que, porventura, abortou, porventura, não cumpriu as 6 consultas ou chegou tarde, 13ª, 20ª semana, enfim. Que antes, nós tínhamos uma folga aqui, que era de 20 semanas a primeira consulta, e aqui caiu para 12, ou seja, muito mais curto, né? Mas a gente já está com outras estratégias aí, tentar captar, principalmente pelo agente de saúde, aquela gestante, para poder iniciar o pré-natal e a gente ter um maior cuidado com ela. O indicador 2 como a Luísa falou, o teste HIV e sífilis, tanto o rápido como o sorológico, vinha realmente, era ofertado de forma bem, mesmo no período pandêmico aqui, a oferta muito boa, 60%, e a gente consolidou, depois dessa mudança aqui, né, numa mediana de 93, 91, ou seja, acima de 85%, justamente com a correção dos erros e a oferta destes testes. Porque assim... Uhum. Uhum. Justamente. Ontem nós tivemos uma reunião aqui e a gente discutiu bastante essas questões de reuniões periódicas. Você está aqui lembrando, né, Lelinho? Muito bem da SSA2, da PMA2. Todo mundo tem que ter na ponta da língua, né, o número de cada grupo prioritário. Enquanto o Ministério lança 45%, 60%, 50% de meta, por enquanto está ótimo. E a gente está trabalhando para evoluir cada vez mais e, como você falou, trabalhar os 100%. Nos próximos, o indicador 6 e 7, o Ministério ainda está contabilizando 100%, devido a geral, né, nacional, está com problemas. Então, a gente ganhou os 2 indicadores finais. Exato, mas mesmo ela começando atrasada, a gente já perde. Então, ela tem que começar até 12 semanas e 6 dias. Se completar as 13 semanas, a gente já não ganha esse indicador. Tardia que chega aqui, né? Exato. Na adolescência também. Aí, enfim. O indicador 3 também é da gestante. Daí dá para perceber, né? Quando não tinha o conhecimento específico, né? Abaixo de 55%, 54%. Período pandêmico foi o nosso principal, porque foi quando a gente parou mesmo a questão, para preservar justamente a integridade delas, né? E após deu uma normalizada, a gente começou a subir. Com a evolução e correção dos erros, a gente, todas as 3 unidades começou a surtir efeito. Chegamos no nosso melhor pico, 93%. Esperamos, como o Lelinho falou, bater os 100%. Então, o atendimento odontológico realmente está numa evolução muito grande. Só basta a dentista acompanhar ela, orientar ou fazer algum procedimento. Esse indicador é o mais fácil, ele é 50%,
É uma avaliação, porque às vezes ele não pode fazer um procedimento devido justamente à gravidez, mas uma avaliação, um modo de tipo ensinar a escovação, enfim. Esse indicador é um dos mais fáceis de se atingir. E só agora a gente está naquele patamar, dos últimos quadrimestres para cá. Citológico. Citológico, mulheres de 25 a 64 anos, que nos últimos 3 anos realizou um citológico na atenção básica primária, que a gente chama, e que veio nesse quadrimestre realizar. Então, se há 3 anos atrás ela realizou um, e hoje ela chegou para realizar um novo, esse indicador conta. Esse aqui é uma série histórica. Vem numa mediana, a gente sabe que se faz citológico, a gente sabe que tipo, há uma oferta, porém, ainda está baixo, mas deu para perceber que de 25 a 28, nosso máximo foi 30, quando a gente nem tinha muito entendimento, mas a meta é 40%, a gente está num trabalho, principalmente na questão da unidade 1, que por muitas vezes a Érica estava lá, tipo, em vez de procurar a unidade 1, procurava a unidade 2, que trabalha integrado. Então, deu uma alavancada na unidade 2. E a nossa média é 28, mas estamos subindo também. Vacina. O indicador 5. É a terceira dose penta e polio, é a que imuniza. Aqui, também vem numa constante mediana, né? Enfim, com altos e baixos. Aqui passou por vários processos. Mudanças de sistema, PNI, migra para PEC, atrapalha tudo, ou seja, chegava crianças de fora com cartão tipo em atraso, ou seja, depois que o Ministério percebeu isso, do primeiro quadrimestre esse ano, que começou a computar de forma unificada no PEC, e devido às correções e também os treinamentos que a gente teve com o pessoal, nós demos um pulo muito grande, chegamos a 94%, que, como a Luísa falou há pouco, 95% é a média nacional, então estamos bem próximo. Nas de rotina, que não entra para o Previne, nós fizemos um levantamento ontem, a maioria está 100%. Devido a uma série de fatores que aconteceu nesses últimos meses, um empenho maior, total, e uma busca ativa mais profunda, estava refletindo aí já, e no de rotina também. Indicador 6, é o calo nacional, o 6 e o 7. 0%, quando não tinha esse entendimento. A partir daqui, começamos, sem nem, como eu te falei, nem treinamentos, nem capacitações. A partir do momento pandêmico, que a gente começou a entender qual o sistema que a gente começou a cobrar, começou a evoluir um pouquinho, 4, 5, 6, e outra, principalmente, esse surtiu efeito na mudança realmente do sistema. Por quê? Como iam erros no Cidade Saudável, a gente conseguiu perceber crianças com hipertenso, diabético, crianças com diabetes, enfim. E esses dois, ainda a gente não consegue tirar o erro. Permanece o erro, por isso que a gente não bateu ainda. Tem milhares de pessoas que estão lá no Brasil que não são hipertensos, mas estão registrados por erro, por uma mal interpretação, enfim. Já, no congresso que eu fui há pouco com Luísa, foi dito que há uma correção já em análise para a gente poder tirar realmente quem não é o hipertenso e o diabético. Mas atingimos já 36%, bem próximo dos 50%. Esse aí foi um dos maiores desempenhos desse último quadrimestre. E diabéticos, que a gente solicitava, mas não tinha entendimento, chegamos a 21% aqui, período pandêmico caiu, deu uma evolução, aqui caiu também, já com o pessoal treinado, precisamos voltar atrás, chamar eles e conversar, e refletiu aqui. Espero que esse dado também, ele aumente no próximo quadrimestre, que é o Q3. Tem que ter a consulta profissional superior, e o hipertenso, aferição de PA, e o diabético, solicitação de hemoglobina glicada. Quando começou para valer contar os desempenhos,
4,16, 4,42, no primeiro Q1 de 2021. Esses dois Qs aqui, o Q2 de 2000, o Q3 de 2021 e o Q1 de 2022, minto, Q2 de 2021, Q3 de 2021. Nossa nota era para estar aqui. Porém, foi aumentando gradativamente a questão da obrigatoriedade. O quadrimestre era 2, no outro quadrimestre mais 2, enfim, chegamos a 7. Permanecemos nessa meta. E aqui foi para valer. Aqui, quando a gente analisou nossa evolução de 8,43, também em subida, né? Aqui está um gráfico em comparação com outras cidades. Cidades essas que utilizavam o Cidade Saudável e utilizam o ESUS Território, vinculados ao PEC, né? Boa Vista lá, aqui era tudo Cidade Saudável. Permaneceu. Quando a gente começou a migrar para o ESUS Território, a gente começou a subir. Gujão era ESUS Território, não tinha muita obrigação. Quando começou, eles não tinham realmente o terceirizado, evoluiu bem melhor do que a gente, porque ele já vinha desde base. Então, na frente da gente ali. Tem um aqui, pronto. São João do Cariri, Cidade Saudável, baixo, né? Enviando erros, baixo. Depois que começou, mudou também para o ESUS Território, tá lá, ó, bem pertinho da gente lá. Ou seja, o aplicativo do Ministério da Saúde, ele envia o dado, recebe o dado. O que for com erro, a gente vai perceber e a gente vai corrigir. Tem um município aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Queimadas. Cidade Saudável, com erro, aí deu um pulo lá, permaneceu, e hoje está atrás da gente. Eles permanecem com Cidade Saudável, estão um pouco evoluídos nesse indicador, nesse ISF, na verdade. Outro município aqui, Campina Grande, utilizava outro programa, privado também, a nota lá embaixo. E um dos piores municípios da gente, que é a capital, eu botei nessa proporção para ver. Eles também utilizam um terceirizado, ó, e é lá embaixo o resultado, 2 ponto alguma coisa no ISF. Se eles, tipo, o recurso desses municípios estão muito comprometidos nessa questão. A nota de desempenho, a da gente, ó, 116, 120, que é de 0 a 1000. E nós, nota hoje 520. Aqui também é a evolução do desempenho, né? Boa Vista, o vermelhinho, já está bem lá em cima, né? Reflexo da mudança do sistema, né? E Campina e João Pessoa, que não mudou, permanece lá embaixo. Esse é o ranking do Estado. Nós saímos da posição 159, período de pandemia, caímos para 170. Depois da mudança do sistema, já ocupamos hoje a posição em 104 no Estado, nesse último quadrimestre. Tá o reflexo aí da nossa evolução também de ranking. João Pessoa hoje, nos últimos quadrimestres, é a última cidade do Estado em evolução. Ou seja, a atenção primária do município de João Pessoa está bastante precária, e Campina também. E Campina está em queda, né? Pronto, essa é a atenção primária. O Luiz agora vai passar para a Covid, né, Luiz? Não, só na medida que vocês quiserem fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa, pode falar, não tem problema não. Agora vai só a apresentação da Covid, né, Isaac, para poder fechar, né, do centro Covid. Assim, interessante esses indicadores, né, porque dá a gestão um norte do que tem que ser melhorado, né, para atingir a essas metas, né? Por isso que é importante esses levantamentos, propriamente essa prestação de contas, né? Porque dá ao gestor a possibilidade de estudar esses dados e, consequentemente, corrigi-los, né?
Justamente, Nando. Ontem nós fizemos a reunião com toda a estratégia de saúde da família, justamente para isso, para alertar eles que, por mais que a gente hoje esteja numa situação melhor do que se teve ontem, mas a gente tem que estar sempre atento, que tem indicadores que a gente tem que estar buscar, onde a gente está pecando. A gente alertou muito para essa questão da informação, porque a gente sabe que, às vezes, é só a falta de informação no sistema. Por exemplo, um teste do HIV/AIDS, né, que é muito simples, né, um teste rápido ali, eu tenho certeza que é feito com muita frequência, que a gente tem um indicador praticamente de 100%, porque dificilmente a paciente se recusa a fazer, e também tem a sorologia que é solicitada, né, que elas fazem também a sorologia. Então, assim, eu sei que esse indicador, eu tenho conhecimento que ele é real de 100%, mas eu preciso dizer isso no sistema. O Ministério da Saúde só vai saber que é meu 100% se eu informar, né? O centro Covid, né, nesse quadrimestre, a gente teve notificados, né, 328 casos notificados, descartado 237, que é um número bem significativo, né, confirmado 91 para os 4 meses, né, óbito, graças a Deus, nós não tivemos nenhum. Esse recurso é manutenção de insumos, de algumas coisas assim, muito básicas mesmo, do Covid que você precisa, porque a gente sabe que a Covid não acabou, né? Infelizmente, a gente sabe que é real isso. Então, assim, não está mais entrando aquele de custeio para o centro, né? Para o centro Covid, para contratar profissionais, médicos, enfermeiros, essas coisas, não está mais entrando para gratificação, não está mais entrando esse recurso desde julho, que não entra, né? Que não entra o recurso mais para o custeio. Mas, assim, eles colocam R$ 558,66 como manutenção de insumo, vamos supor, seringa, um algodão, alguma coisa desse tipo, que os serviços de saúde vão ter que precisar estar fazendo ainda os testes rápidos, né? Vale salientar que os nossos testes rápidos a gente não está comprando, porque o Estado está disponibilizando, né? A gente está recebendo via Estado, né, através do Ministério da Saúde via Estado. Então, assim, a gente hoje só vai gastar mesmo para fazer um teste justamente só com a questão, em termos de insumo, né, de um algodão, de um álcool, alguma coisa desse tipo. Sim, gente, da média complexidade, né, só ressaltando que média complexidade é um dos serviços que o município recebe pouquíssimo recurso, é um recursinho mínimo que não chega muitas vezes a R$ 2.000 por mês, e que a gente tem um alto custo, né, na média complexidade, porque a gente mantém laboratório, clínica de fisioterapia, NAISM, tudo isso, o PA, né, a policlínica, tudo isso a gente mantém com recurso próprio, né, não é recurso de fundo a fundo, é um recurso próprio, que é por isso que muitas vezes o saldo, né, das despesas do município em relação à utilização de recurso próprio acaba sendo bem alta. Na farmácia municipal, assim, só voltando, a média complexidade a gente coloca a farmácia municipal porque ela tem o elenco de medicamentos básicos, que é a obrigatoriedade do município manter, né, que é um elenco muito pequeno, praticamente coisas básicas mesmo, mas como a gente também trabalha com um medicamento de estratégia que já é considerado de média complexidade, a gente traz ela para a média complexidade, porque a gente acaba utilizando mais remédio estratégico do que o básico, né? Então, o atendimento na zona urbana, durante esses 4 meses, foi 3.742, na zona rural, 3.429, num total de 7.171 atendimentos durante esses 4 meses. Aí o programa, né, do controle em dia. Pronto, uma das coisas que eu chamo a atenção aí, a gente vê que esse indicador lá do diabetes, do hipertenso, a gente tem uma meta baixa, que é onde eu considero falta de informação,
mas assim, de registro de informação, mas a gente vê que para eles receberem essa cita, né, dispensar essa cita, eles precisam estar passando pelos PSF, estar atualizando seus cadastros, atualizando seu cartão, e a gente vê que tem um atendimento, né? Nós temos, durante esse período, no programa do controle, que é a distribuição das fitas, nós tivemos 151 atendimentos, né? Isso aí a gente voltando somente para o diabético, que ele é dependente de insulina, né? Normalmente ele faz aquele controle da glicose. Aí também, somando a isso, a gente tem a diabetes gestacional, que também são dispensadas, né? Porque aí, infelizmente, a gente sabe que tem algumas gestantes que no decorrer do pré-natal ela desenvolve, né, a diabetes gestacional, e a gente, normalmente, elas são acompanhadas fazendo esse controle com as fitas, né? No geral, nós tivemos 29 atendimentos. O mapa, né, as fitas, que tem pessoas que precisam, né, de fazer um controle de mapa. No mês de agosto, nós tivemos que dispensar, né, um atendimento durante os 4 meses. Atendimento de receitas controladas, né, da farmácia básica, que é a receita azul, e aquela de 2 vias, né? A receita azul nós tivemos 687, e a segunda via nós tivemos 1.206, no total de 1.893 atendimentos, né? Nós temos um controle, assim, nós temos uma distribuição, né, de medicação psicotrópica bem elevada dentro do município. Porque isso aí é referente a atendimento, né? Mas esse paciente, às vezes, ele leva mais do que uma medicação. O procedimento de enfermagem, né, a consulta na policlínica, né, doutor Antônio de Almeida, o nosso conhecido, para quem conhece como policlínica, mas é também para quem conhece como posto médico, né? A consulta de enfermagem, nós tivemos 3.730, injeção 1.447, aferição de pressão 243. Vale salientar, gente, que esses atendimentos aí da policlínica, eles não são contabilizados para nenhum desses indicadores que a gente falou do Previne. Então, a gente vê que a gente sabe que a gente, como tem outra porta de entrada do serviço, muitas vezes o diabético, a pessoa de pressão alta, que precisa de um atendimento, muitas vezes eles procuram a policlínica, né? E, às vezes, como ele fez essa aferição na policlínica, ele não vai na unidade básica de saúde. Então, a gente sabe que a gente tem também essa outra via de serviço, que ela não é contabilizada, porque aí é média complexidade, não é atenção básica, ela não é contabilizada para atenção básica. Pode passar, Isaac. Também na policlínica, né, nós tivemos os procedimentos que são realizados pela equipe de enfermagem, né, que muitas vezes também é no domicílio, dependendo, principalmente quando é final de semana, que eles fazem essa cobertura, né, junto aos PSF. O cateterismo vesical de alívio, 1, cateterismo vesical de demora, 2, retirada de ponto, 39, reidratação oral, 28, inalação e nebulização, 60. Procedimento com enema, né, foram 3, a oxigenoterapia, quase que não sai, né, foram 10, curativo 166, glicemia capilar 39, eletrocardiograma 44. Atendimento domiciliar durante os 4 meses foram feitos 26. Então, no total, na soma geral do procedimento realizado pela policlínica, nós tivemos 5.838 atendimentos. Consulta de clínica médica também na policlínica, né? Doutor Erwin, que não, de julho não estava mais com a gente, né? Nós tivemos 227. Doutor Isabel Ferreira, 457. Doutor Lucas Esmeraldo, 921. Doutora Luciana Quirino, 385. Luciene Belarmino, 372. Doutora Milene Cassimiro, ela já entrou em julho, né? Ela teve 172 atendimentos. Doutor Vinícius, 887. Pode passar, Isaac. No total, né, de 2.967 atendimentos médicos. Consultas especializadas, né, porque a doutora Luciana Quirino, ela faz
num determinado horário, uma consulta especializada. Nesses 4 meses, ela fez 53 consultas de reumatologia, doutora Luciene Bellarmino, com consulta de dermatologia, 54, e doutora Luciene Bellarmino, que também faz pequena cirurgia, né, que é retirada de sinais, algumas coisas voltada para a pequena cirurgia mesmo, 18 procedimentos, num total de 125 atendimentos especializados. As regulações, né, que é os procedimentos mais comuns e mais voltados mesmo para o atendimento da policlínica, o hospital aceitou, durante esses 4 meses, 147, negou 106. Eu quero chamar a atenção de vocês como a gente recebe, como é significante a negação desse leito, né? E isso é uma polêmica, porque, infelizmente, o usuário, até a gente entende, o usuário ele não tem esse entendimento de que hoje não adianta mais a policlínica colocar esse paciente dentro de uma ambulância e levar para Campina Grande, para um hospital, porque se ele não tiver com o leito garantido, com o atendimento garantido, ele vai voltar. E vocês veem que é muito alto o número de negação. Se a gente for fazer uma média aí, foi o quê? 40, só foi aceito de 147, né? 41 atendimentos. Então, assim, eles realmente recusam muito. Isso é uma briga que está sendo feita da saúde nas 3 esferas governamentais. Eu digo a você, porque hoje eu faço parte da CI, eu sou presidente da CI, e eu sei que essa discussão é feita muito, é uma das pautas que mais se briga, que os gestores mais briga, principalmente os que dependem do município de Campina Grande. A gente tem uma briga constante, assim, por sinal, a nossa reunião de CI desse mês, a gente ainda está para decidir a data, porque a gente pediu ao secretário de Saúde de Campina Grande para que ele participasse da reunião, para ele dar resposta a esses municípios da 16ª CI, como está a nossa situação junto à PPI. E também essa questão de regulação de leite, porque a gente sofre muito, né, com essa questão de regulação de leite. Vale salientar que aí também, nessa regulação de leite, não está só Campina Grande como município, a gente também tem a questão da regulação do Estado, né? O Estado também faz regulação, ele também disponibiliza leite. Aí o hospital cancelou, né? Pediu e o hospital negou depois a vaga, cancelou 2, enviar no outro dia 3, que é justamente essa ansiedade da espera que muitas pessoas não entendem, mas, assim, outra coisa, a central de regulação de leite, quem faz essa avaliação é um profissional médico. A gente passa todos os sintomas, sinais e sintomas do paciente, a menina faz a verificação de pressão, quando é preciso, se manda foto, a gente manda isso por e-mail para a regulação e é avaliado através de um profissional médico, né? E muitas vezes eles mandam que o paciente só vá no outro dia. E sem resposta nenhuma, né? Sempre assim, porque como se cobra muito, acaba tendo que ter uma resposta. Em exames laboratoriais, né, que é o nosso laboratório municipal, nesses 4 meses foram realizados 3.955 exames. O núcleo de fisioterapia, né, atendimento na unidade, foi 1.045, visitas domiciliares, 381, academia da saúde, que é as ações que elas fazem coletiva, né, mais voltada assim, para o idoso, mas pode participar qualquer cidadão, não tem problema, 112 atendimentos. As palestras, né, que elas fazem foram, no caso, total 38, que elas voltam, assim, essas palestras, muitas vezes, elas são chamadas, o pessoal da fisioterapia, até mesmo para ação intersetorial. Às vezes o CRAS, às vezes a educação, alguém chama, as unidades de saúde chamam e elas fazem também essas palestras, né, esse atendimento. Os atendimentos do NAISM, né, o acolhimento individual e oficina em grupo, o atendimento com psiquiatra, 449 durante esses 4 meses, demais profissionais, né, que aí é o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicopedagogo, deu 588, também o artesã e o arteterapia, né, num total de 1.037 atendimentos. Aí são uns anexos, né, do nosso Agosto Dourado, que a gente fez aqui, justamente aqui nessa casa, com a fisioterapia e alguns outros profissionais, nós fizemos voltado para a gestante. No mês de maio foram realizados durante todo o mês, né, atendimento psiquiátrico, com psicólogo, como também continuidade das oficinas terapêuticas. Essa aí foi já do NAISM, né, as reuniões do NAISM. Infelizmente, a sede do NAISM ainda é muito pequena, né, que é uma casa, fica bem aglomerado, e, assim, durante o período de pandemia foi bem complicado justamente por isso. Pode passar, Isaac.
As comemorações, que eles fazem sempre as alusões, né, às datas comemorativas. As oficinas temáticas, né, com os usuários do serviço. Os nossos eventos, né, que a gente participa, como o combate da violência da criança e adolescente. As ações voltadas que a gente faz. Aí eu acredito que até uma conferência, se não estiver enganada. Né? Foi um fórum. Foi um fórum que nós fizemos aqui na Câmara. Junho, todo mês foi dado continuidade aos atendimentos, com psiquiatra psicólogo, né, como também a oficina terapêutica. Aí as ações que eles fazem, né? E aí foi um momento de rede em ação, né? A família acolhedora, que a gente também participa. O São João, do Naísme, e as oficinas, né, da fonoterapia, e as parcerias que a gente faz, né, as ações que a gente faz intersetorial, junto com o Conselho Tutelar, com os demais serviços, né? Colônia de Férias do Naísme, eles fizeram visita a alguns locais, né, nós. Foi. Esse aí foi até, por sinal, eles fizeram um evento lá em Jojão, né? Aqui em Campina, que eles foram conhecer, o São João de Campina, o Parque do Povo. E aí, isso tudo fazia parte da colônia de férias, né? No mês de agosto, eles também. Sempre eles fazem, o Naísme, ele volta muito para essas ações, né? Aí, uma frase aí que não foi eu que deixei, foi Isaac: consagrar ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios. Então, gente, é isso, né? A prestação de conta é isso, aí fica aí a nossa deixa, né, para quem quiser fazer algum questionamento e perguntar, tiver alguma curiosidade, quiser, pode, sinta-se à vontade. E, por nós, a nossa apresentação era essa, né? Apenas gostaria de parabenizar toda a Secretaria Municipal de Saúde, né, por desenvolver tantas atividades no dia a dia em nosso município, aos usuários. Nós sabemos que a saúde é um gargalo muito grande em todo o país. Essa questão da regulação, como você bem chamou a atenção, os usuários realmente não entendem, e também aquele momento de angústia de ver um parente seu doente, à mercê de uma espera, de uma autorização para que seu paciente seja recebido, né? A gente sabe que não é fácil, tanto para um lado como para o outro, né? Mas sabemos do compromisso, do empenho de todos os servidores que fazem a saúde deste município. Nós sabemos que os recursos estão cada vez mais escassos, porque o tratamento ele não é barato, a prevenção ela torna muito mais viável do que você propriamente tratar, por isso que é importante esses eventos de conscientização, de uma prática de atividades físicas, de orientação, de alerta, naqueles meses que chamam mais a atenção da nossa sociedade, como a prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata, né, e tantas outras ações que a Secretaria ela realiza em nosso município, né? E temos sempre uma demanda muito grande por consultas, por exames, e principalmente as consultas especializadas, né? A gente sabe que temos já um endócrino em nosso município, temos um ortopedista também em nosso município, e a população sempre pede mais, como um cardiologista, como um pediatra, e a gente sabe, um ginecologista, né, da dificuldade até de encontrar profissionais nessa área. Mas o que a gestão tem pensado nessas especialidades para atender a nossa população? Nando, ultimamente eu até participei, né? Eu participei tanto
do seminário, agora que foi o último que eu participei, que foi justamente um momento em que a gente vivenciou ao lado de grandes palestrantes, que foi o pessoal do Tribunal de Contas, Ministério Público e o próprio CONASEMP, né? E, na realidade, essa demanda por consultas especializadas, infelizmente, não é uma dor só nossa, né? É uma dor de muitos municípios e a gente, assim, o Tribunal de Contas até deu na sua fala, o palestrante ele orientou o seguinte, que muitas vezes a solução que eles estão vendo não é nem a questão de contratar uma especialidade, porque a partir do momento que o município, né, ele contrata uma especialidade, ele com certeza ele tende a gerar mais despesa. Então ele disse que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar muito e eles estão voltando muito para que os PSF eles começam, a atenção básica, começa a fazer uma atenção básica de verdade mesmo. Aquele olhar preocupado, aquele olhar com aquele paciente, que muitas vezes eles referenciam esse paciente para uma especialidade e que muitas vezes o caso dá para ser resolvido dentro do município. O Tribunal de Contas hoje ele está dizendo que vai estar atento, ele vai fazer até um documento de alerta aos municípios em relação a isso, por essa questão assim que os municípios estão tendo muita despesa, ninguém mais do que o Tribunal de Contas para saber o acréscimo, né, que os municípios tiveram e tem em qualquer pasta, né? E claro que a saúde não ia ficar diferente. Então, assim, ele disse que a gente tem que começar, assim, a orientação que ele deu na hora é que os municípios hoje, o Ministério da Saúde, ele tem que investir muito na atenção básica, para que a atenção básica hoje, ela faça o máximo que ela puder fazer dentro do próprio município, para que a gente não encaminhe tantos pacientes para exame, que muitas vezes esse exame é feito e o paciente não vai nem mostrar, e a gente tem a realidade dentro do município, que a gente tem ultrassom, raio-x, que o paciente não vem nem buscar. Às vezes, o socorro fica pegando as pessoas, ei, leva esse exame de fulano, leva esse exame de ciclano, porque realmente as pessoas não vêm nem buscar o resultado. Mas hoje, o que a gente diz a você em relação a essa preocupação com algumas especialidades, nós temos, é como você disse, tem uma dificuldade muito grande. Eu recebi essa semana o resultado já do PSA, que não é da prestação de conta desse momento, mas eu vou adiantar. Assim, nós temos já do Outubro Rosa, nós temos uma proposta para ser feita, que a gente tem o apoio já da mastologista, que é a doutora Cristiane, né? Esse da mastologia, a consulta com o mastologista, a gente pode até dizer que a gente já tem um convênio dentro do município, porque a gente tem um convênio com a ONG dela, o município tem uma contrapartida já com ela, ela faz um número de atendimento para a gente, e ela tem um olhar muito bom, a gente só faz mandar a mensagem pelo WhatsApp, e ela já manda encaminhar o paciente. Mas hoje a gente tem uma demanda, eu acho que também, que a gente vai ter que ver, por sinal, recebi sexta-feira o resultado dos exames do PSA, e a gente teve 52 exames alterados, eu acho que é um número muito significante, e que eu já tinha até falado com o André antes, para ver essa questão de como a gente vai estar vendo a questão da gente ver um urologista, porque a gente não tem, infelizmente, como esperar pelo SUS para marcar essas consultas com esse urologista. Então, é o que foi dito nesse seminário, que o município hoje praticamente está custeando o SUS, porque ou a gente paga ou o nosso usuário sofre, ou ele não tem. E outra questão, assim, da questão da ginecologista, Jaqueline recebeu até um informativo de uma pessoa que faz regulação junto com ela, e tem uma proposta muito boa de uma ginecologista, que a gente vai estar trazendo essa proposta para a André, a gente recebeu essa proposta essa semana, para a gente ver se agora em janeiro a gente tem como ver essa questão, né, o urologista é inevitável, a gente vai ter que ver mesmo, porque a gente já tem esse dado na mão, né? É um dado bem significativo, porque 52 exames alterados é um número bem alterado também, né? Então, assim, a gente vai ver isso com o André, como é que a gente vai sentar para a gente ver, e tem essa parte da ginecologia. Agora, uma das coisas que eu acho que é um gargalo para muitos municípios é a questão da pediatria. É muito complicado você trazer um pediatra, porque eu acho que é uma especialidade que está ficando tão especial que é difícil até de você encontrar. Até para a gente marcar uma consulta, até quando consiga, a gente tenta fazer aqueles via Secretaria de Assistência, não é fácil também a gente conseguir,
né, um pediatra para fazer esse atendimento. A ginecologia a gente sofre menos, porque ainda tem essas clínicas populares, que ainda dá para fazer alguma coisa, né, ainda faz com preço mais acessível, mas a pediatria, nem essas clínicas populares elas atendem. É como a questão do urologista também. A gente não tem nem nessas clínicas populares. Então, assim, a gente tem hoje a gente tem essa visão já certa de que a gente precisa ver pelo menos essas 4 especialidades, o que é que a gente vai estar fazendo agora nesse início de ano. Os demais presentes aqui gostariam de fazer alguma pergunta, secretária, alguma informação? Então é isso, né? Agradecer a Luísa, a Isaac, por documento tão bem elaborado, a Kermes como ouvidor, que a parte contábil é de sua responsabilidade, né? Dos recursos que deram entrada no nosso município, como também das despesas realizadas com a saúde, né? Um dado que me chamou a atenção também aí, Luísa, foi a questão que você também até na sua fala, você chamou a atenção que muitos de atendimentos que é realizado no posto médico, eles poderiam ser sido feitos na atenção básica, né? E isso, de certo modo, para o Previne Brasil, tem um efeito enorme, né? Como corrigir isso? Acho que Isaac participou de uma sala no Congresso, né? Na sala de informação no Congresso, e eu acho que ele tem uma coisa que eu acho que seria interessante passar, tanto para você como legislativo, como para a população. Isso. Nesse congresso que participamos, abriu uma plenária para todo o Brasil. E o ponto principal que falou foi essa questão da captação de atendimentos em determinadas unidades que não seja da atenção primária. Esses atendimentos são feitos manualmente, naquelas folhas lá, desde o princípio de 90, os chamados BPAs, AIHs, tudo manualmente. E quando o Diogo, que era o responsável lá do Conasems, falou que estava sendo justamente a correção do diabético, de tirar os erros e dos hipertensos, e estava também sendo trabalhado na versão a disponibilidade em paralelo do sistema PEC, que é o que a atenção primária utiliza, as unidades mistas, as unidades de policlínicas, tudo, as fisioterapias, no caso, enfim, todas as unidades que não seja da atenção primária, com exceção do hospital, fazer uso do PEC. E isso você vai... Eu acho que em outros quadrimestres aqui, os vereadores, que eu não recordo os nomes agora, se tinha algum programa específico para o posto, né, para a nossa policlínica. E eu acho que foi Fernando, né, também. E eu acho que Fred, se não é a memória. E isso todo mundo levantou e começou a aplaudir, porque milhares de atendimentos que a gente realiza diariamente ainda ser manuscrito. E, com isso, a integração ao histórico, como diz, prontuário eletrônico do cidadão, toda informação de seu atendimento, onde seja na rede municipal, com exceção do hospital, será percebida pelo profissional que entender posteriormente. E isso é um avanço grande. Espero que seja o mais breve possível, para poder a gente estar consolidando tudo das formas mais corretas, né? Acredito eu, sem ter muito conhecimento, a questão do final de semana também, né? Eu acho que esse levantamento, não sei se você tem, se a secretaria tem, eu acho que é um número... deve ser, exato, deve ser um número muito elevado também, né? Exato. Até porque as unidades são fechadas a que horas diariamente? Entendeu? Exato. Aí eu acho que tudo isso reflete na preocupação do presidente, na questão, até eleva o custo com recurso próprio do município, né? Afeta. É só uma observação que me despertou com os números que foram mostrados aí por Luísa, por você, e com a colocação do presidente, Fernando, entendeu? Eu acho que essa preocupação
preocupação, eu acredito que essa preocupação, eu não participei dessa sala que Isaac estava, mas eu acredito que essa preocupação que o CONASEMES teve de trazer essa preocupação para o Conselho, para um congresso, foi justamente isso. Porque hoje, se a gente pensar, dos 5 mil e poucos municípios do país, eu acredito que 80% deles trabalham com atenção básica. E todos eles, como eu disse já em uma das minhas falas aqui hoje, que muitos municípios eles estão custeando. A gente tem os secretários gostam de comentar no grupo de gestão que a gente está custeando o SUS, praticamente, porque os municípios hoje eles estão comprando serviço, consultas especializadas, comprando tudo isso, porque realmente, assim, a gente está vendo que está comprando serviço e você não tem nem muitas vezes como informar. Que é isso que Isaac disse, que a partir do momento que tem um atendimento, como a gente tem um atendimento paralelo aqui, né, na policlínica, a gente tem médico, durante a semana a gente tem médico todos os dias, né? Não à noite, mas durante o dia a gente tem. Então, o usuário, ele chega aqui, ele faz um atendimento e ele não tem assim, a atenção básica não vai ver nunca que ele veio aqui, o município não tem esse relatório, é um vice-versa, é uma coisa que realmente não está gerando informações em tempo hábil e que é preciso. E muitas vezes, isso também, às vezes, economiza o serviço. Por quê? Porque a gente sabe que existe aquele usuário que ele tem tempo disponível para ir em todas as unidades no dia só. Então, ele vai aqui no posto médico, faz uma consulta, não gostou, ele vai no PSF e faz outra também, entendeu? Se ele tiver o prontuário eletrônico, isso vai ser visível. O colega profissional médico dele vai ver que ele foi atendido já por um profissional médico, né? Então, assim, isso também dá um suporte muito bom para o município. Eu espero que realmente essa condição do PEC eletrônico ser vinculada a todos os nossos serviços é muito importante. A gente tem vários serviços, fisioterapia, a gente tem laboratório, que a gente também não tem registro de exames, muitas vezes em laboratório, né? A gente, é tudo em sistema de BPA, um sistema bem antigo. Tem o NAISM, que a gente tem o NAISM de saúde mental e que a gente não tem o registro num PEC de uma consulta com um especialista. E eles falam muito essa questão assim, de que vai evitar que o usuário também, ele chegue em todos os serviços contando a mesma história dele. Porque ele vai atendido aqui no PSF, né? Ele vai atendido aqui na policlínica, ele conta a história para o médico. No outro dia ele vai para o PSF, ele conta a história dele para o outro médico. Ele vai para o psiquiatra, ele tem que contar a história dele de novo para o psiquiatra. Então, assim, isso evita também do usuário, muitas vezes também, às vezes a história é boa, né? Às vezes não tão boa, e às vezes você não quer nem falar sobre o caso. E quando ele tem esse registro, ele não precisa mais estar se preocupando, né? O profissional que está atendendo ele lá já vai ter conhecimento. Torna a gestão mais eficiente, né, com o sistema. Com certeza. Dessa forma. Né? É porque, na realidade, a gente tem que pensar que serviço de saúde é uma rede, né? É uma rede de serviço, né? E a gente aqui, eu até digo assim, que sempre quando chega uma queixa assim, de policlínica entre PSF e policlínica, eu digo, gente, vocês têm que ter uma noção de que nós somos uma rede de serviço de saúde. E o meu usuário é o usuário da policlínica é o meu usuário, o usuário do PSF é o meu usuário, e ele é um usuário único. Não tem isso, não. Assim, a gente tem que atender onde o usuário chega. Ele bateu a minha porta como serviço de saúde, ele tem que ter um atendimento. Nem que seja uma resposta, mas ele tem que ter um atendimento, né? Ele vai à busca de um atendimento. E nessa integração, a partir de janeiro, justamente com o não incentivo do financeiro, principalmente dos centros de Covid, que eu acho que um dos únicos que existe na redondeza aberta é o nosso. E o Estado já sinalizou que todas as unidades, quem deve receber o paciente acometido de síndrome gripal ou suspeito de Covid e realize os testes. Então, nossas unidades de saúde, e a gente está vendo a possibilidade da própria policlínica, que aos finais de semana realizam o SUAB, ter esse teste disponível para evitar o paciente saia a mercê e procurar, né, num determinado local, muitas vezes fechado. Então, a gente, a partir de janeiro, vai estar disponibilizando os SUABs em todas as unidades de saúde do município. Que bom. Por mim, está satisfeito com a prestação de contas. Luísa vai fazer a entrega do relatório e
Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, segundo quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Deus nos abençoe sempre. Obrigado a todos.